assim, é a parte mais importante do processo. A parte que o cervejeiro caseiro e quem está começando tem que prestar mais atenção. Olá, cervejeiros e cervejeira, muito bem-vindo a mais uma Beer Class. Vocês sabem que aqui a gente conversa bastante, né, sobre como fazer a sua cerveja artesanal em casa, correto? E a gente traz assuntos bem relacionados, né, um pouco mais técnicos, né, relacionados à fabricação de cerveja artesanal, certo? Então hoje nós vamos bater um papo bastante interessante, né? A gente sabe que fabricar cerveja, produzir cerveja tem várias etapas, né? E que a gente tem que procurar seguir rigorosamente essas etapas, principalmente o que consta na tua receita, né? Naquela receita que você escolheu para fazer a sua cerveja, ok? Então hoje, mas antes de a gente entrar no assunto, né, só queria relembrar a vocês, né, que nós temos o nosso canal no YouTube. Não esqueçam de se inscrever, nos seguir no Instagram e também no Facebook, né, correto? Então, temos aí disponibilizado esses canais de comunicação para vocês consultarem a hora que vocês quiserem. Tem vários vídeos, tem instrutivos, dicas, né, bate-papos, enfim, né, muita coisa relacionada à cerveja artesanal para orientá-los aí naquilo que vocês desejarem, né, no que diz respeito à cerveja artesanal. Lógico, né, não poderia deixar de ser diferente. Então o assunto de hoje, como eu falei, o processo de produção de cerveja artesanal, ele tem muitas etapas, né? Desde a limpeza do equipamento até a fase de envase, né, da cerveja. Então são várias etapas, né? E a gente tem que procurar, lógico, seguir essas etapas como manda a receita da cerveja que a gente escolheu. Então nós temos lá uma etapa que eu considero, eu diria, a mais importante do processo, porque envolve bastante coisa que muitas vezes o cervejeiro nem sabe, né? Precisa saber? Lógico, né? Se você seguir tudo o que está descrito na receita que você determinou para fazer a tua cerveja, não há necessidade, né, de você saber pormenores do que ocorre, né, nas fases do processo. Mas se você, digamos assim, quiser desenvolver uma receita própria, por exemplo, é bom entender, né? Lógico que para quem está começando, né, tudo é novidade, né, é tudo muito novo e tal. Não há necessidade de todo esse conhecimento. Nós estamos aqui disponibilizando algo a mais, né, que você pode, digamos assim, consultar e entender um pouco, né, de como as coisas ocorrem, né, no processo de fabricação da sua cerveja. Então o processo de mostura, para mim, né, como já estou há um bom tempo no ramo, é o mais importante, que é o que está na nossa mão do cervejeiro, certo? É onde a gente pode fazer a diferença na produção da nossa cerveja e fazer essa cerveja ficar o melhor possível, né? Então o processo de mostura, eu diria que é a fase mais importante, que a gente tem, digamos assim, a gente pode influenciar lá no final, correto? E eu vou explicar bem, né, por que a gente tem muita influência e por que você, quando fazer a sua cerveja, certo? Tem que prestar bastante atenção na fase de mostura. Eu diria que é a fase que a gente tem que tomar mais cuidado e que demora um pouco também, né?
às vezes é um pouco monótono, né? Porque a gente tem que ficar controlando as temperaturas, correto? E às vezes demora um pouco, né? 2 horas, 2 horas e meia, dependendo da cerveja que você faz, até umas 3 horas, correto? Dependendo as rampas de temperaturas que você vai usar, pode demorar um pouco mais. Então, é um momento que a gente tem que ter muita atenção, justamente para que a nossa cerveja saia dentro do padrão que a gente quer, né? Dentro daquele perfil desejado, correto? Então, mostura, o que significa, né? Primeiro a gente tem que entender o mosto, né? O que é o mosto? O mosto é uma mistura, né, açucarada, certo? Destinada à fermentação alcoólica, correto? É o mosto, certo? E a gente já falou bastante sobre isso e nós vamos detalhar um pouco mais, né? Essa parte da mostura, né? Em que a gente controla, né, o mosto do início ao final do processo. E mosturação, né? Mosturação. As duas coisas, lógico, estão envolvidas, né? Mas a mosturação o que é? Processo de ativar enzimas, ó. Então aqui já começou, né? Então quando se fala em enzimas, né, o que a gente entende, né, sobre enzimas? Nós já vamos explicar sobre isso. Processo de ativar enzimas, né, através do cozimento do malte. Lógico, né? Todo o processo de mostura é um processo de cozimento, certo? Então tem umas fases ali que a gente tem de controlar, certo? Por isso que a gente tem, digamos assim, influência direta lá no final, né? Na cerveja que vai sair no final. Através do cozimento do malte, isso ocorre, né, uma conversão do amido, né, contido no malte. Isso nós já vamos conversar detalhadamente sobre isso, correto? Uma conversão que transforma-se em açúcares fermentáveis e não fermentáveis, né? Para que serve tudo isso? Alguns cervejeiros sabem e até cervejeiros aí mais experientes às vezes não sabem. Por quê? Porque é aquilo que eu falei. Se você tem a receita e segue, não há necessidade de saber tudo isso. Mas quando você quer um algo mais, é interessante saber, né? Correto? Então vamos, para a gente falar um pouco de mostura, né, a gente tem que voltar lá no malte e relembrar um pouquinho, né, sobre malte. Eu já dei uma aula sobre malte, né? Se vocês estão lembrados, né, certo? É exatamente aquilo, né, que eu falei na aula sobre malte. Mas eu não vou agora aqui relembrar tudo aquilo, né? Mas sim os pontos principais quando a gente fala de malte, principalmente o malte de cevada, né? Nós temos outros maltes e a gente vai verificar também aqui, porque tem muitas cervejas, né, que levam outros tipos de malte, não só o malte de cevada, né? E o cervejeiro caseiro, como ele costuma experimentar, né, às vezes ele utiliza, né, outros tipos de malte. E isso também a gente vai discorrer um pouco aqui para vocês entenderem, ok? Então malte, vamos lá. A gente fala de mostura, a gente precisa entender um pouquinho de malte, né? E principalmente o malte de cevada, né? Que é o malte que a gente utiliza mais. O cervejeiro caseiro utiliza mais, né? Então aqui nós temos o nosso amigo malte, que ele é mais ou menos nesse formato aqui, né? Certo? É mais ou menos este aqui o formato, né, do malte, o grão do malte. E o malte é interessante, né? Um grãozinho aqui, que tem muita coisa. Então aqui nós temos a casca, do malte, que também tem uma importância bastante grande no processo, né? Principalmente no
no sistema tradicional, certo? Porque ela ajuda na fase de filtração, correto? Aí nós temos aqui dentro o amido, que é um emaranhado de proteínas. Aqui também nós temos, quando se fala de proteínas, né, as enzimas, que são proteínas também, né? Aqui embaixo nós temos o embrião, certo? Nós temos a radícula, que é a raiz, né? Quando o malte entra no processo de malteação, o embrião ele ativa, né, aqui essa raiz e ela começa a sair por aqui. E aqui nós chamamos de caulícula, né? Que é o caule, que ele começa a crescer para formar uma nova planta, né? Quando ele vai para o processo de malteação, né? E quando ele é plantado também, né, ocorre isso. Aqui dentro nós temos aqui a reserva energética do malte, né, que é o amido, que é isso aqui que vai alimentar o embrião que vai gerar a raiz, certo? Então é importante entender um pouquinho sobre isso aqui, né? Quem começa a se aprofundar aí nessa questão para entender um pouco mais sobre proteína, né, sobre enzimas, né, vai estudar um pouquinho sobre isso aqui. Agora, você, cervejeiro caseiro, precisa entender disso aqui profundamente? Não, não precisa entender. Mas é aquilo que eu falei. Se você quer desenvolver receitas próprias, né, é importante saber. Correto? É importante saber. Então, para que serve tudo isso aqui, né? Então, para a gente falar em mostura, correto? A gente precisa entender um pouquinho sobre o malte, né, sobre a responsabilidade, né, que o malte tem em todo esse processo e a nossa responsabilidade justamente para saber como transformar de forma correta, né, esse grão tão precioso, correto? Então, ainda continuando aqui, né, nós temos lá a fase de moagem do malte também, que é uma fase bastante importante. Aí eu falo aqui dos dois métodos, né? O método tradicional e o método BIAB, né? Que aí a moagem é um pouquinho diferente para os dois processos, correto? Então o modelo tradicional, vamos ver aqui, ó. Aqui nós temos o malte, certo? No modelo tradicional, o importante é ele ser moído dessa forma aqui, ó, né? Que ocorra uma rachadura no meio, mas que não rompa de vez, né, a celulose aqui, né, que compõe a casca do malte. E que ocorra uma abertura aqui, ó, certo? Justamente para o amido que está aqui dentro ele ficar exposto e na hora que você for fazer o cozimento, justamente ele poder ser trabalhado dessa forma. Estou falando do modelo tradicional, por quê? Porque essa casca, né, digamos que aqui é a casca, né, parte externa, ela é muito importante no modelo tradicional porque ela vai ajudar na etapa de filtragem e clarificação do mosto, né? Então, quanto menos danificado ele for, por isso que a gente tem que desenvolver um processo de moagem muito bom, e aquele moedor de rolos, de 2 rolos, né, ele é muito bom para isso, justamente porque ele não moe a casca, ele simplesmente prensa e abre, né?
e ele fica mais ou menos assim, ó, que é o modo correto, né, para quem trabalha no modelo profissional, lá modelo tradicional, com 3 panelas, né? Panela de mostura, de fervura e aquela que você aquece a água, correto? Agora, se a gente trabalha no modelo, aqui eu falei do tradicional, né? Se a gente trabalha no modelo BIAB, né? Esta forma aqui não é a melhor, né? No modelo BIAB você pode romper aqui justamente para expor mais ainda o amido que está dentro do malte, correto? Então, ele pode sim, né, ser rompido aqui, justamente para que o amido ele se exponha mais, né? Para que ele fique mais farinhado, podemos dizer assim, correto? E aí você vai ter um aproveitamento melhor ainda, né? No modelo BIAB, né? Que é um modelo que você trabalha com o saco, né? Certo? Que é o brewing a bag, né? Que é você trabalha com um bag dentro da panela, correto? E trabalha com uma panela só, que é um modelo simples, né? E mais compacto, ocupa menos espaço, correto? Lógico, para pequenas quantidades de cerveja, né? Até 15, 20 litros. E você pode trabalhar num espaço pequeno, na sua cozinha. Então o modelo BIAB, quanto mais moído tiver, melhor, né? Correto? Então aqui nós temos o papel do malte, que ele representa tudo isso, né? E principalmente o que é mais importante aqui é o amido, correto? Então vamos passar um pouquinho aqui para frente para entender um pouquinho melhor, né? Então o amido, ele faz coisa, certo? Ele é um produto que eu diria que é o mais importante de todos, né? Porque a partir do amido a gente vai poder trabalhar a mostura para poder converter, né, ele em proteínas, açúcares fermentáveis e não fermentáveis, justamente para que a gente tenha uma cerveja boa lá no final. Agora, só deixa eu completar essa parte aqui, falar um pouquinho da conversão, né? Um pouquinho das enzimas, antes da gente entrar no processo como um todo ali, né? As enzimas. Como é que ocorre a conversão na mostura? Então é assim, ó. No início, quando a gente inicia a mostura, o amido, ele, digamos, é uma bola grande, certo? Que tem proteínas ainda que precisam serem quebradas, e ele vai estar mais ou menos assim, ó. Como se fosse quase uma espinha de peixe aqui, né? Digamos que aqui nós temos o amido como um todo, né? E as proteínas, elas estão ainda, isso no início da mostura. O amido ele vai estar assim, em forma de proteínas, e essas proteínas têm que serem quebradas em pequenos pedaços. Por que isso? Nós já vamos explicar. Então elas estão, digamos, mais ou menos assim, todas ligadas em moléculas grandes, né? Certo? Grandes moléculas, e na mostura ela serve justamente para quebrar essas moléculas em pequenas partes. Ok? Então aqui nós temos uma proteína imensa e a gente precisa quebrar essa proteína. Agora, por que precisa fazer isso? Simples, né? Tudo que a gente está fazendo na mostura, nós estamos fazendo a preparação lá para frente, né? Para a levedura poder fazer o trabalho dela bem feito. Então vejam bem a importância desse trabalho.
A levedura é mais ou menos assim, ó. Aqui está a levedura, aqui está a boquinha dela, certo? Então é uma boquinha mesmo, tá? Ela é pequenininha. Nós temos aqui uma proteína grande. Desse jeito ela não vai conseguir. Ela não vai conseguir, que a proteína ela tá, para a levedura, a proteína está desse tamanho, correto? Então ela não consegue ingerir e digerir essa proteína. Então aqui na mostura o que a gente faz? A gente começa a quebrar, né? Quando você faz as rampas de temperatura lá, a protease, né? A temperatura de 60 a 65 graus, né? Uma faixa de temperatura de 60 a 65, depois de 68 a 72, né? Ali a gente já está fazendo quebras menores, né, da proteína, correto? E aí a gente está fazendo o trabalho justamente para que a levedura consiga digerir. Então, durante a mostura, o que acontece? Acontece isso aqui, ó, essa quebra, né? Aqui nós temos moléculas de glicose, né? Nós temos a proteína inteira, que são moléculas de glicose, e nós precisamos diminuir esta glicose em pequenas partes. Então, na mostura ocorre justamente isso aqui, ó, a quebra dessas partes, né? Certo? Em 2 moléculas, em 3 moléculas, em 4 moléculas juntas, né? Certo? Isso nós já vamos especificar para que servem, né, as moléculas menores e as moléculas maiores, certo? Durante o processo. Ela serve justamente para isso aqui, ó. Ó, quando você quebra em moléculas menores, né, essa molécula grande aqui, a levedura, o que vai acontecer com a levedura? Ela vai conseguir ingerir isso numa boa e vai poder gerar aquilo que você precisa lá no final, que é o álcool, né, e o CO2, e além de outros aromas e sabores também, né, na cerveja, correto? Por isso que é tão importante esse processo e que a gente siga ele, né, de uma forma assim rigorosamente correta no que diz respeito a rampas de temperatura. Agora, o que é mais importante isso? Você, como cervejeiro que está começando, é importante entender disso aqui, assim, profundamente? Não, você não precisa entender disso. Como eu já disse, é só seguir a tua receita. Agora, se você quer desenvolver a tua receita própria, aí sim, é importante. Por quê? Porque você vai poder controlar e fazer a tua cerveja, né, ficar mais alcoólica, menos alcoólica, mais açucarada, menos açucarada, mais encorpada, menos encorpada, mais seca, né, mais suave, enfim. Aí você, a partir do momento que você domina essa parte aqui, de como funciona, né, as enzimas e as proteínas dentro do grão, certo? Você passa a dominar também a tua própria receita, né? Você consegue desenvolver a tua própria receita. E isso é muito legal. Lógico, no início o que a gente precisa para quem está começando? Como eu sempre falo, o cervejeiro novato precisa dominar o processo, para depois aí mergulhar um pouquinho mais nele, né? E entender, para você poder desenvolver a tua receita. Então, entenderam? Você tem de quebrar a proteína que está grande, né, em pequenas partes, através da tua rampa de temperatura, para que a gente facilite o trabalho da levedura, certo? Então é isso aí. Então aqui, ó, nós, cervejeiros, nós temos o controle. A gente tem
toda a condição de manipular esse processo. Agora, passou da mostura para frente, acabou, né? Porque aí é tudo mais lógico, é tudo mais fácil, digamos assim. Você só tem que, passou a parte de mostura, aí a filtragem, aí vem a fervura, correto? Então, você dali para frente não tem tanto controle no processo. Passou para a parte de fermentação, então, aí é o fermento, né? Aquela coisa que eu falo, a levedura, o fermento faz a cerveja, né? E nós fazemos o mosto. Então por isso que é tão importante essa parte aqui, porque você passa a ter o controle de fazer a cerveja de como você quiser, correto? Então, gente, atenção na mostura. Então tem outras coisas importantes que eu vou abordar daqui a pouco também, para entender bem, né? O quanto as faixas de temperatura elas acabam influenciando, né? Tanto no corpo da cerveja, né? No sabor. A cerveja pode ficar mais aguada, né? Se você não prestar atenção em algumas rampas de temperatura, principalmente quando a gente utiliza malte que não passou pelo processo de malteação, como por exemplo o trigo e a aveia, correto? Então a gente precisa prestar atenção quando usa trigo e aveia, principalmente quem gosta de fazer cerveja de trigo, wheat beer, né? Ou a cerveja tradicional de trigo alemã, que tem muita proteína, né? Então a gente tem que saber trabalhar essa proteína, porque ela, para quem trabalha no processo tradicional, sabe muito bem disso, que se a gente não souber trabalhar direitinho, ela vai entupir, certo? A nossa bazuca, lá na hora da gente fazer a filtragem. Então a gente tem que conhecer um pouquinho justamente para evitar esses problemas, né? Eu já tive muito problema com cerveja de trigo, né? Não é uma cerveja que, na teoria, é muito fácil de fazer, né? Você tem a receita lá, mas quando você começa a trabalhar com o malte de trigo, você passa a perceber que é um pouquinho complicado trabalhar com ele, justamente por causa do excesso de proteína que o trigo tem, que ele não passou pelo processo de malteação. Então a proteína, o amido dele, né, ele está com uma proteína muito grande, e a gente tem que saber trabalhar com isso. Se você conhece um pouquinho do processo de mostura e o que significa, né, as rampas de temperatura, certo? Você vai trabalhar um pouco melhor com o trigo, né? Ou com a aveia também, que é um outro malte que ele tem uma capacidade proteica bastante grande, certo? Então nós já vamos falar sobre isso, ok? E vocês vão entender um pouquinho melhor qual é o papel das proteínas aí, né? E a quebra, né? Como a gente já falou aqui, principalmente das enzimas que estão muito relacionadas, né, com a maioria das cervejas, né? Que é aquela na faixa dos 60 a 72 graus. Nós já vamos falar um pouquinho sobre ela. Então vamos ver um pouco melhor o papel das proteínas, certo? E vocês vão entender melhor um pouco sobre isso, tá? Então muitas cervejas trabalham o que nós chamamos de repouso proteico, ou parada, né, proteica. Então aqui nós temos algumas paradas, né, que se utiliza para algumas cervejas, certo? A maioria das cervejas não há necessidade de parada proteica, tá? Mas tem algumas que realmente faz a diferença, tá? Uma delas é a Pilsen, né, que geralmente é bom fazer uma parada proteica, e aqui nós vamos explicar um pouquinho sobre isso, justamente para que o cervejeiro que está começando, ele entenda um pouco e saiba a faixa de temperatura ideal que ele deve usar,
e não ultrapassar muito o tempo, né? Porque o tempo ele pode prejudicar bastante ali, né? Certo? Então aqui, ó, quando a gente faz o repouso proteico, aqui nós temos três proteínas importantes que são trabalhadas, né? Nós temos a protease, exopeptidase, nome confuso, né? Endopeptidase, correto? Agora você precisa saber de cor isso? Claro que não, né? Mas você precisa entender isso aqui, ó. Quando você está fazendo uma cerveja que exige parada proteica, né? Para que se faz a parada proteica, né? É justamente para diminuir o peso da proteína que você tem lá. Geralmente você utiliza um grão que não passou pelo processo de malteação, né? Então, como eu falei, o amido dele está desse tamanho, correto? Você precisa diminuir um pouquinho aquele amido ali, senão vai causar muita turbidez na tua cerveja, ela vai ficar muito turva, né? Ou vai entupir lá na frente a bazuca ou o fundo falso, correto? A hora que você for fazer a filtragem, então você tem que tomar um pouco de cuidado. E tem que fazer bem feito nessas paradas, justamente para evitar tanto o entupimento quanto a consequência na cerveja também que pode ocorrer, né? Correto? Então aqui, ó, a protease, geralmente a gente trabalha entre 50 e 55 graus, né? Que ela quebra proteínas, né? De peso, de alto peso, de peso médio, né? As proteínas grandes, elas são quebradas em proteínas de peso médio, as proteínas de alto peso, né? E de peso um pouco menor, correto? As proteínas de médio peso molecular e de baixo peso molecular, elas são muito boas para cerveja, só que não pode ter em excesso, nenhuma nem outra. Então, se houver um equilíbrio aí, ótimo, né? A tua cerveja vai sair melhor. Principalmente as proteínas de peso molecular médio, elas são importantes para dar mais textura à sua cerveja, né? O que nós chamamos de corpo, mais corpo à cerveja, né? Para quando você tomar, realmente sentir o sabor, sentir a cerveja passando pela sua boca. Tem cervejas que são mais secas, né, que acabam passando direto. E a protease, ela serve justamente para ajudar nesse sentido. E também ela serve para diminuir um pouco a turbidez, né? Vocês sabem que, por exemplo, a cerveja, tanto a wheat beer quanto a cerveja de trigo, nós temos também lá a stout, que a gente usa, muitas vezes eu uso, né, a aveia, certo? Então a gente tem que justamente fazer a parada proteica, tomar cuidado para não se exceder, né? Aqui no máximo 10 a 15 minutos, então a gente tem que tomar bastante cuidado aí, justamente para que as proteínas, quando elas forem quebradas, elas fiquem mais na faixa do peso molecular médio do que baixo, né? Porque se ela ficar mais no peso molecular baixo, o que vai acontecer? Nessa faixa aqui, geralmente ela fica mais na faixa do peso molecular médio, né? Correto? Que é o que é bom para cerveja de trigo, certo? Que ela vai diminuir um pouco a turbidez, não tem como diminuir tudo, né? Certo? Até algumas cervejarias conseguem aí, mas com um método um pouco mais sofisticado, certo? Tem a cerveja de trigo cristal, né? Que é uma cerveja limpa, mas aí é um processo um pouco diferente, correto? Mas aqui, nessa faixa de temperatura, é a ideal, certo? Para trabalhar a cerveja de trigo, até um pouquinho mais baixo também. Então, a 50 a 55 graus, né? A faixa dos 15 minutos, tá ótimo, né? Essa outra aqui, ó,
A exopeptidase, ela trabalha na faixa dos 40 a 45 e quebra as proteínas de alto peso molecular em médio peso e baixo peso molecular também, né? Ó, o que ela faz? Ela aumenta nutrientes para as leveduras, né? Certo? Então é uma proteína que, lógico que nem tudo é açúcar para a levedura, ela precisa um pouquinho também de um nutriente um pouquinho diferente, que é para ela se multiplicar mais rapidamente, né? Para ela fazer o trabalho dela bem feito e, além disso, ela também, né, poder ter o corpinho dela sadio, em ordem, para poder se multiplicar mais rápido. Então tudo isso é influenciado no processo, correto? Então essa aqui ela trabalha na faixa dos 40 a 45, então tem que tomar cuidado para não baixar muito o peso molecular aqui, porque senão o que vai acontecer? Isso geralmente dá aquela sensação de que a cerveja ela fica mais aguada, né? É justamente quando se trabalha demais, né? Um tempo maior nessa faixa de temperatura. Então tem que tomar cuidado, né? Se a tua receita pede justamente essa quebra aqui, né? Aí nós temos depois a endopeptidase, trabalha na faixa dos 50 a 60, né, que é quase, ela trabalha junto, né, com a protease aqui, que é a mesma coisa quase aqui, né, diminui as moléculas de alto peso molecular para médio peso molecular, correto? Então ela ajuda a dar um corpo, né, uma textura melhor à tua cerveja. Então vejam bem, né, a fase de mostura tem toda essa influência que nós cervejeiros temos condições de fazer essa manipulação, certo? Então, para o tipo de cerveja, né, que você for fazer, ou que você quiser desenvolver, é bom entender um pouquinho sobre isso, justamente para que quando chegar lá no final você tenha uma cerveja mais gostosa, né? E principalmente quando você desenvolve a tua receita própria, né? Para saber o que está acontecendo ali na fase de mostura, né? Para que você tenha uma cerveja boa, uma cerveja própria feita por você, com a receita feita por você, e que você tenha um resultado muito bom lá no final. Então as proteínas, as paradas proteicas, tem todo essa influência, né? Por isso que tem algumas receitas que se faz a parada proteica. Agora vamos ver aqui, ó, os grãos que são mais ricos em proteínas, né? E que geralmente a maioria dos cervejeiros não conhece e trabalha pouco com eles. Por quê? Porque geralmente a gente trabalha mais com a cevada, né? A composição dos grãos é que é importante entender na hora que você for desenvolver uma receita e utilizar, né? Se você for utilizar esses grãos aqui, ó. Mas a cevada, né? Ó, a parede da casca da cevada, né, é pura celulose. Então a cevada tem, no grão da cevada, nós temos aqui, ó, 5,7% de celulose, carboidratos, né, 71%, que é o amido e carboidrato, correto? Gorduras e lipídios, 2,5%, e a proteína, 11,8%. Ela é bem carregada, né, de proteína. Trigo, são os dois grãos, eu diria, mais utilizados, né? Esse e a aveia também. Mas os dois mais utilizados é a cevada e o trigo, né? Porque muito cervejeiro caseiro gosta de fazer a sua cervejinha de trigo, né? O trigo também, ó. O trigo é bem carregado aqui, ó. A celulose é menor, né? Aqui, ó, a quantidade de amido do trigo, por isso que ele dá tanto problema, tá? Lá na fase de mostura. Por isso que tem que saber trabalhar bem, né, a fase de repouso proteico, né? Ele tem 76% mais ou menos de amido, e é um amido não maltado na maioria das vezes. Então a gente tem que trabalhar bem aquela parte ali, né, do repouso proteico, justamente para quebrar bem, né, o alto peso molecular, ele baixar um pouco mais, justamente para ficar mais fácil lá na fase de mostura. 76% de amido,
gorduras e lipídios 2% e 14% de proteína. Tem bastante proteína também. É o centeio, muito pouco usado, né? Mas eu sei que tem alguns cervejeiros que usam. Celulose 2,4, ó, 74% também, amido. Geralmente não é maltado, né? Então a gente tem um trabalho um pouco maior quando usa esses grãos. 2% de gorduras e lipídios, 13% de proteína, né? Aveia, que é um grão bastante utilizado, né? Eu oriento a utilizar, porque até quando você fazer uma pilsen também, viu? Certo? O pessoal às vezes, principalmente alguns cervejeiros que eu conheço aí, para que colocar aveia, não sei o que e tal. A aveia, ela, lógico, em pequena quantidade, né? Se você for fazer uma pilsen, porque ela causa um pouco de turbidez também, então em pequena quantidade, ela vai ajudar na espuma, estabilizar um pouco mais a espuma da tua cerveja, é muito bom. Então aqui, ó, a aveia, ó, 12,4 de celulose, tem muita celulose, né? 61% de amido, 6,1 de gorduras e lipídios e 13,4 de proteína, certo? Tem bastante proteína e gorduras e lipídios também, né? Então é um grão muito bom, né? Que ele é muito, ele tem muita propriedade alimentar, né? Boa, correto? O milho e o arroz aqui já é outra história. Tem até alguns cervejeiros caseiros que eu sei que já fizeram bastante experiência com milho e trigo, né? A gente não pode ter tanto preconceito assim, porque eles também têm a sua representatividade. Embora sejam mais baratos, né? E as cervejarias grandes de alta circulação aí utilizam bastante justamente para baratear o preço do produto. Quando você vai lá no supermercado, a cerveja está lá, promoção, 1,80 a latinha, né? Metade é milho ou arroz, pode ter certeza. Mas também são grãos que eles têm a sua propriedade, que pode também ajudar, né? Para quem gosta, né? Fazer a sua cerveja. Olha lá, ó. O milho 2% de celulose, ó, 69% de amido, 3,9% de lipídios, 8,7%. Então eles têm uma propriedade excelente também, né? Lógico, como alimento. Agora, para utilizar na cerveja aí é outra história. O arroz também, ó. O arroz como comida é muito bom, a gente faz de tudo que é jeito, né? Agora na cerveja aí a gente já fica meio correto, mas muita gente usa, né? Cerveja famosa, Budweiser, leva 30% de arroz. Aqui, ó. Inclusive a americana, né? Ó, 2,3 de celulose, 81% de amido, é o grão mais carregado, né? Em proteínas, certo? E por isso que as grandes cervejarias fazem bom uso, né? do arroz. E tem algumas lojas que vendem aí o arroz, né, para cerveja. 0,5% de lipídios e gordura e proteína também, ele é bastante rico em proteína. Então aqui os grãos, né, que você pode utilizar para fazer a tua cerveja, certo? Mas não esqueçam que quando usar um grão desse tipo aqui, principalmente quem está entrando no ramo e pretende fazer a sua própria receita, né? Tem que entender que tem que fazer a parada proteica e tem que tomar cuidado, né? Para não se exceder no tempo. Então a orientação 10, 15 minutos, né? Uma parada proteica já é o suficiente e ela fica bem feita aí, né? Correto? Então aqui, ó, os grãos é isso aí, ó, né? Mas o nosso principal grão está aqui, certo? É esse que a gente trabalha mais. E aqui eu vou falar um pouquinho ainda, para a gente concluir essa parte aqui, sobre a faixa de temperatura que as nossas enzimas trabalham aqui. Eu já falei da quebra, né? Aqui o tamanho da proteína ela é sempre grande, né? Quando a gente inicia a mostura, e a mostura é para isso, é para quebrar a proteína, para a gente extrair os açúcares necessários para a gente fazer a nossa boa cerveja. Então aqui nós temos duas proteínas importantes que a gente trabalha bastante, né, na nossa cerveja,
que uma é beta-amilase e a outra é alfa-amilase. Todas as cervejas trabalham com essas duas proteínas, né? E essas duas proteínas, elas vão dizer se a sua cerveja vai ser mais alcoólicas, menos alcoólicas, se elas vão ser mais encorpadas, menos encorpadas, aí depende do tempo que você vai trabalhar cada uma delas, né? Certo? Então aqui, ó, a beta, vou colocar aqui, beta-amilase, que é a proteína que a gente mais trabalha no processo de mostura, né? Praticamente todas as cervejas. Ela trabalha aqui, vamos dizer, dos 62 até uns 68. Posso estar exagerando aqui, mas há sempre aí uma discussão muito grande, né, no mundo cervejeiro. Uns colocam 60 aqui também, ela trabalha nos 60 até 65 e tal, mas ela trabalha bem nessas faixas de temperatura aqui, a beta-amilase. A outra, a AA, a alfa-amilase, ela trabalha, posso dizer, dos 65 aos 72 graus, certo? Então, geralmente a gente trabalha bem, a maioria das receitas, essa aqui não tem como todas, né? Mesmo quando você faz uma APA, né? American Pale Ale, né? Que você pega, já joga lá 68 graus, fim de papo, correto? Então 68 graus, ela vai estar trabalhando aqui, ó, as duas, né? Tanto a alfa-amilase quanto a beta-amilase. Então ela vai estar gerando açúcares fermentáveis e açúcares não fermentáveis. O que é isso, cervejeiro? Isso é uma coisa simples e básica que todo cervejeiro tem que saber, né? Certo? Quando a gente faz cerveja. Lógico, você cumpriu a tua receita, vai passar por aqui, né? Vai fazer a tua cerveja sem problema nenhum. Mas é importante entender, né? Por que que a tua cerveja lá está com 4,5% de álcool, né? Por que que ela está mais doce, certo? Por que que ela não ficou tão doce quanto eu queria, correto? Então, tudo isso, o segredo está aqui, ó, né? Está lá na parada proteica, se você faz parada proteica, dependendo da cerveja que você vai fazer. Mas a maioria das cervejas está aqui, né? Nessas duas faixas de temperatura. Então quando você trabalha a beta-amilase dos 62 aos 68, o que que você está trabalhando? Você está trabalhando açúcares menores e mais álcool na tua cerveja, certo? Essa faixa de temperatura, açúcares menores, lembrem disso, ó, a quebra da proteína em açúcares menores, levedura vai ingerir, certo? E daqui vai sair o álcool tão gostoso da cerveja e o CO2, né? Certo? Açúcares menores, levedura vai ingerir e digerir com facilidade. Aí aqui, ó, de 65 a 72 graus, o que que acontece? Ela gera açúcares menores, digamos, glicose menor e glicose maior. Maltose, né? Aqui a maltose e a maltotriose também, né? Que é uma molécula maior. Então vamos entender o seguinte: esta daqui a levedura come com facilidade. Tudo que vier, ela ingere e come. Esta daqui, ela também consegue ingerir, mas ela acaba não ingerindo todas, tá? Sempre acaba ficando um pouco lá no mosto, justamente porque a levedura tem um pouco mais de dificuldade. E se tem mais essa aqui presente, lógico, ela vai ingerir o que é mais fácil para ela, tá?
E aí, tudo que ela ingerir vai se transformar em álcool, né? Então, se tu quer uma cerveja mais alcoólica, a tua receita lá, se você vai desenvolver a tua receita, presta atenção aqui, ó. Mais tempo nessa temperatura, né? Se você quer uma cerveja equilibrada, tanto no álcool, quanto no dulçor, quanto no sabor, mais aroma também de malte, aqui ó, né? Trabalha um pouco mais, temperatura de 65 a 72, né? Que aqui tu vai gerar açúcares maiores. Este açúcar de 4, digamos assim, 4 moléculas, a levedura não come, ela não ingere. Então ela vai ficar suspensa na tua cerveja. E o que ela vai representar para a tua cerveja? Ela vai representar mais dulçor, mais corpo e mais aroma também de malte. Aquele aroma de caramelo um pouco mais forte acaba se acentuando na tua cerveja, justamente porque ela fica no líquido, né? A levedura não ingere. Então tá aí, gente, ó, né? Então essas faixas de temperatura aqui, elas são as mais importantes, dos 60 graus aos 72, porque é a faixa que a gente mais trabalha. Então a gente tem que entender um pouquinho isso aqui, se a gente quer desenvolver receitas, certo? A fase de mostura serve para isso. E aí, você entendeu isso aqui, você vai poder fazer a tua receita e vai poder manipular. Se tu quer mais doce, se tu quer mais alcoólica, né? Uma cerveja de trigo lá que você quer mais alcoólica também. Geralmente as cervejas de trigo são com teor alcoólico mais baixo, né? E a maioria das cervejas que utilizam trigo, né? Geralmente as belgas, a maioria, né? Utiliza uma certa quantidade de trigo, né? Correto? Se você for fazer cerveja belga, com certeza vai ter parada proteica, né? Então tome cuidado aí na parada proteica. Então basicamente é isso, né, gente? E aqui, só para concluir esta, digamos assim, esta aula, né? Esse bate-papo, essa aula, nós temos uma faixa que encerra aqui aos 78, geralmente, 78 graus, que é importante também. Algumas cervejas não pedem, né, algumas receitas, mas sempre é bom fazer, né, que nós chamamos de mash-out, que é justamente para desestabilizar, né, para cessar o trabalho das enzimas, certo? A beta-amilase, a alfa-amilase, justamente para elas não continuarem gerando açúcares, né? A partir dali, então o que a gente faz? 5, 10 minutos a 78 graus, justamente para cessar a produção de açúcares fermentáveis e não fermentáveis. Por quê? Porque às vezes você não faz, e lá no processo de filtragem, né, a temperatura continua lá a 70, a 68 graus, né? E aí o que acontece? Ela continua gerando açúcares ali, né? Certo? Aí às vezes o cara não entende, pô, minha cerveja saiu mais alcoólica, né? E eu não queria tanto álcool, né? Ele fez lá, mediu lá a densidade inicial, a final, fez as contas lá, deu um pouco mais de álcool. Às vezes o cara não entende, mas é justamente porque ele não sabe disso aqui. Então o mash-out, ele serve justamente para desestabilizar as enzimas, para parar a produção de açúcares fermentáveis e não fermentáveis. Certo, pessoal? Então, entenderam? A importância, para mim, é a parte mais importante do processo. A parte que o cervejeiro caseiro e quem está começando tem que prestar mais atenção. E volto a falar, quer fazer a tua receita? Entenda um pouco desta questão de proteínas e enzimas. O que elas, não tem nada de difícil aí, né? Certo? Você tem condições tranquilo, isso
é só você pegar lá uma literatura e ler um pouquinho que não tem erro, você vai entender. E na medida que você vai fazendo, né, a sua cerveja, você vai entendendo também a prática, né, como é que funciona. E você vai ver que realmente isso aqui, se você seguir certinho tudo que a gente falou aqui sobre enzimas e proteínas, você vai fazer, vai desenvolver a tua receita lá, vai manipular bem ela e vai ter uma cerveja própria muito boa, certo? Então, pessoal, hoje nosso bate-papo, a nossa aula era sobre mosturação, muito legal, né? Eu gosto muito de falar sobre isso e mais uma vez eu digo aqui, né? Entre outras coisas a gente faz cerveja, né? Porque a cerveja leva a gente por uns caminhos aí que são bastante interessantes, né? Eu jamais, né? Na minha vida ia mergulhar um pouco como é que é na química. Nunca fui bom aluno de química, certo? Biologia um pouco também. Então a cerveja, quando você entra, né, no mundo cervejeiro, se você quer ir a fundo, ela leva você por caminhos aí que você jamais imaginava, né, que você iria seguir, correto? Por isso que é tão apaixonante, né, fazer cerveja, e eu adoro, porque cada dia a gente vai descobrindo coisas novas, né? E para você que está começando aí, eu tenho certeza que é bastante importante entender um pouquinho sobre isso aqui também, né? Apesar de que, quando eu comecei, eu simplesmente pegava e seguia a receita, né? A risca, a cerveja saía numa boa lá no final, correto? Então é isso que a gente tem que fazer, né? No início, justamente seguir a receita, dominar o processo, e depois a gente vai brincando de outras formas, né? Porque fica mais fácil a partir do momento que você domina o processo. Então é essa orientação que eu dou para os cervejeiros novatos, e também se tiver algum cervejeiro experiente aí, porque eu sei que muitos aí acabam, né, entrando no piloto automático e às vezes esquecem um pouco dessa parte aqui, certo? Então, pessoal, muito obrigado aí pela participação de vocês, e mais uma vez gostaria de lembrar, não esqueçam de nos seguir lá no Instagram, estamos no Facebook, né? E principalmente se inscrever no nosso canal lá no YouTube, Santo Cervejeiro, né? Correto? Então, gente, fico feliz de poder contribuir um pouco aí com vocês, e com certeza nós teremos outras Beer Class com mais informações boas aí para vocês poderem desenvolver a sua própria cerveja. Muito obrigado a todos e até a próxima Beer Class.